E o Atlético venceu o Vasco. O Galo venceu o Vasco com o show do Hulk, mas não foi só o Hulk não, hein? Teve mais jogadores, fazendo ali bonito no jogo de hoje. Aliás, falar em jogos de hoje, o Grêmio pela manhã venceu Vitória por 2-0, gols do Soteldo e do Reinaldo. O Corinthians, hein? Quem diria? Pegou o Bahia, que tá bem no campeonato, lá na Fonte Nova, venceu por 1-0, gol do Ángel Romero. Neste momento, nós temos o Fortaleza empatando em 1-1 com o Atlético Goianiense. O Pochettino, sempre ele, né? Fez o gol do Fortaleza e o Rony fez o gol do Atlético Goianiense. O Bragantino vencendo o Atlético Paranaense por 1-0, gol do Raul. E Juventude e São Paulo empatando por 0-0. Daqui a pouquinho, daqui a 7 minutos, tem Cuiabá e Fluminense na Arena Pantanal. Mas o Atlético venceu com 2 gols do Hulk e o Cláudio Rezende chega com detalhes desta vitória atleticana. Fala, Claudão. Muito bem, Romano, um abraço a você, a todos aqui da grande resenha. O Atlético conseguiu essa segunda vitória seguida em casa no Campeonato Brasileiro e o técnico Gabriel Milito destacou bastante na entrevista pós-jogo que agora com mais opções, e ele ganhou aí já nas últimas partidas reforços, jogadores que chegaram, todos eles já estrearam pelo Galo, alguns com 2 jogos, casos do Bernard e do Alonso, e hoje Fausto Vera iniciou como titular, o Lianco entrou no decorrer da partida. Além deles, os atletas recuperados, estavam lesionados, alguns atletas importantes do Galo, e agora o departamento médico vai ficando vazio. O treinador foi muito sincero. Eu perguntei a ele, Romano, questão do Campeonato Brasileiro. Estamos praticamente fechando o primeiro turno. O Galo não vai fazer a última rodada, que será no meio de semana, em duelo adiado com o Atlético Paranaense, que está disputando a Sul-Americana. O Atlético já inicia semana que vem contra o Corinthians, próximo jogo, o retorno do Campeonato Brasileiro. E há uma diferença significativa de pontuação para o líder, que é hoje o Botafogo. Segundo o Milito, não tem essa história de priorizar campeonatos. Ele vai forte nas Copas, Libertadores e Copa do Brasil, mas segundo o Milito agora, com todo mundo à disposição praticamente do elenco, ele tem peças para rodar o time e fazer com que o Atlético seja muito forte nessas competições na sequência. Agora, Romano, a programação do Galo tem folga nessa segunda-feira, a partir de terça à tarde, preparação de semana cheia, o que vai ser muito raro daqui pra frente, semana cheia de treinamentos antes do duelo contra o Corinthians, domingo que vem, daqui a uma semana, 7 da noite, também aqui na Arena MRV. Nesse jogo, o Guilherme Arana estará de volta e, repito, podem pintar, hein? Zaratio, Rubens e até o goleiro Everson. Vamos acompanhar os treinamentos durante a semana. O zagueiro Lemos, o São Paulo já fez uma consulta. Como o Galo agora tem muitas opções para defesa, há uma possibilidade real de um empréstimo do Lemos para o São Paulo. Informação que a gente já trazia na Itatiaia antes da bola rolar neste domingo. Lemos, portanto, uruguaio, interessa ao São Paulo e pode ser um dos que vai sair do Galo nessa janela do meio do ano, Romano. Tá certo, Cláudio. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, Milito falou sobre ter o elenco recheado agora, né? Ter opções, e o Cláudio até citou a possibilidade de volta do Rubens, volta do Everson, e ele falou que pode rodar o elenco. Ele até começou hoje, né, Edu? Ele pode rodar o elenco em alguns setores, né? Eu ainda acho que há um desequilíbrio no elenco do Atlético quando a gente fala de ataque. O Milito, quando não tem Paulinho e Hulk, a solução que ele tem pro ataque é o Vargas. É um cara que tem condição de entrar e de acrescentar. Todos os outros não acrescentam. E aí não vai uma crítica pesada, é uma constatação. O Alisson acrescenta pouco, o Cadu acrescenta pouco, o Allan Kardec não acrescenta e por aí vai. Então acho que o Atlético ainda precisa aproveitar essa janela para dar ao Milito pelo menos mais uma opção no setor de ataque que seja parecida com as opções que ele tem no setor defensivo, que ganhou Alonso, ganhou Lianco, no setor de meio, que ele tem Bernard, que ele tem Zaratio, que não jogou hoje, que ele tem Scarpa, que tem Arana, que quando o Atlético tem a bola é mais um meia ofensivo do que um lateral, ele vira um ala. Enfim, falta ao Atlético opção, falta ao Milito opção pro setor ofensivo. O restante do elenco qualificado, ele tem opções, hoje pôde fazer escolha,
pensando no adversário, optou por um Fux que tem uma maior estatura pelo lado direito, o Alonso fazendo a esquerda, o zagueiro canhoto que ele tem, novamente o Batalha como zagueiro, e na cabeça dele o Batalha é zagueiro, eventualmente pode ser aproveitado como um volante. Eu não trato mais como volante, não. Não, nem eu, eventualmente. Não vou ter Fausto e não vou ter Otávio. Você pode utilizar o Batalha como o primeiro volante. Agora, tendo esses dois, aliás, foram dois jogadores que eu acho que brigam pela mesma posição, Vera e Otávio, que estiveram juntos em campo, mas com funções um pouco diferentes. O Fausto Vera foi o primeiro volante com e sem a bola, que é a posição dele, e o Otávio foi o primeiro um volante, mais um volante com a bola, mas era zagueiro sem a bola, porque o Atlético do Gabriel Milito defende com linha de 4. Alonso fechando como lateral esquerdo, Batalha, Otávio e Fux fechando como lateral direito. Scarpa, ala direito, não precisou voltar para fechar a linha. Paulinho, ponta pela esquerda, não precisou voltar para fechar a linha. Ocasionalmente, eles voltam. Até o Hulk volta. E até nesse ocasionalmente saiu o lance do primeiro gol, né? Que o Paulinho recua. Baixa a linha. Para uma linha de meia. Pega essa bola, inverte essa bola na área para o Scarpa. Tava quase como um ponta direito. E o Scarpa, meio de cavada, manda a bola. É uma jogada característica. Ele traz para a perna esquerda, a perna invertida do lado direito, faz o arco e acha o Hulk no segundo pau livre. E interessantíssimo, né? O movimento do Paulinho, porque o Paulinho dá o passe e já está na área para tentar o cabeceio. A bola passa pelo Paulinho e encontra o Hulk. O Paulinho, ele dá o passe e apresenta para receber. Ele vai em diagonal. Quem faz muito isso é o Zaratio. O Zaratio dá o passe e apresenta dentro da área para receber. E por falar em Zaratio, eu acho que o Zaratio vai brigar com o Alan Franco. Acho que tem uma chance muito grande do Atlético ter Otávio na cabeça de área, Zaratio e Bernard. Porque a função que o Alan Franco vem fazendo hoje, o Alan Franco, ele é muito mais meia do que volante. Hoje ele até defendeu como volante em vários momentos. O Zaratio tem essa capacidade. Mas ele tem sido muito mais meia, e foi assim em Brasília contra o Juventude, aparecendo muito na área, foi assim hoje contra o Vasco, sobretudo no primeiro tempo, aparecendo muito na área. O Zaratio tem uma capacidade muito maior técnica do que o Franco. Ali na frente, estando saudável fisicamente Zaratio, a gente pode ter Otávio, Zaratio e Bernard, com Paulinho e Hulk, com Scarpa na direita, Arana na esquerda, e uma linha defensiva formada por dois zagueiros, Alonso Batalha e Fux ou Saravia. Olha as opções, olha a qualidade de opções que o Milito vai ganhando no daqui pra frente. Então foi mais um jogo que me provou, e aos poucos vai me provando, Romano, que realmente o problema do Atlético era a falta de peça. O Atlético passou aí 9, 10 jogos capenga, remendado. Chegou a ter desfalque de 12 jogadores. Exatamente, foi um mês de junho, início de julho, infernais. Quando o Milito começou a ganhar corpo no elenco, fez um jogo competitivo contra o São Paulo, não foi melhor que o São Paulo, mas ganhou. Sim. Fez um jogo muito bom contra o Juventude. O primeiro tempo contra o Juventude foi 1-1. Foi muito parecido com o de hoje. Só que o de hoje o Atlético, as chances que ele criou, ele fez. Ele fez 2, poderia ter feito 4. Contra o Juventude ele não fez, ele perdeu. E aí tomou um gol no final. Gols, né? Exato. Aí ele deu ao Juventude um contra-ataque que ele não deu ao Vasco hoje no primeiro tempo. Foi. Então foram primeiros tempos muito parecidos. Então teve o jogo contra o São Paulo com o time mais completo, veio o resultado em um jogo muito competitivo, veio o jogo contra o Juventude em que o Atlético foi muito superior, mas não veio o resultado, e veio o jogo de hoje contra o Vasco em que o Atlético engoliu o Vasco no primeiro tempo e controlou o Vasco sem a bola, tentando o contra-ataque, administrou o jogo na segunda etapa e venceu por 2-0 no jogo que poderia ter sido 3-4. Pra mim tá cada vez mais claro a cada jogo que o problema que o Atlético teve foi ser um time remendado durante 40 dias. Você falou sobre opções de ataque, mas o Milito não estaria apostando no fato de que ele ganha breve o Alisson de volta e tem o Palácios que joga por ali também? Assim, eu acho que não é nem aposta do Milito. É um problema de ajuste financeiro do clube, de orçamento, em que o Atlético, assim que ele aliviar a folha, talvez ele vá ao mercado. Por exemplo, Cláudio trouxe a informação de uma possível saída do Lemos. Sim. Que não seja venda, mas um cara que ganha 400, 500 picanhas por mês, você já abre
na folha 400, 500 picanhas para fazer um investimento lá na frente. Até porque também ganhou, né? Ganhou o Alonso agora, né? E o Lianco. E ainda tem o Batalha com a vinda do Vera, que não precisa mais ser o volante, é mais um zagueiro. Então faz todo sentido você abrir mão de um dos zagueiros, o Lemos. Não me surpreenderia se abrisse mão até de mais um ali na frente, talvez o Rabelo, dependendo se chegasse proposta. E ir ao mercado atrás de um centroavante. O Atlético precisa de centroavante. Não tem essa característica. Aliás, tem, né? Tem o Kardec, mas que não consegue entregar. Não, Kardec você esquece. Um centroavante faz muita diferença. Eu não tô falando nem para ser titular, mas você ter um centroavante que te entregue no elenco faz muita diferença. Então, talvez não seja nenhuma ideia do Milito, não vai contratar porque eu conto com Alisson e Palácios. Não. Eu até, na cabeça do Milito, eu acho que ele gostaria de ter esse reforço. Mas ele é um cara que respeita o orçamento do clube, e o clube, nesse momento, talvez não tenha esse orçamento, e eu imagino que o Galo esteja atento ao mercado. Pintou orçamento, vai lá e contrata. Até porque, pelo menos as movimentações, né? O Cláudio sempre trouxe aqui de movimentações do Atlético. O Atlético olhou Marcos Leonardo, né? Até fez uma proposta, mas aí o Benfica suplantou a proposta. Thales Magno, o Atlético chegou a dar uma olhada, que é aquele cara que joga mais ali centralizado, né? É aquele que joga mais de centroavante, né? Que inclusive contra o São Paulo, em determinado momento fez falta para mudar um panorama de um jogo, né? Você não tem, assim, hoje você tem opções para o sistema defensivo, você tem opções para o meio de campo, o Rubens está voltando, você vai ter uma alternativa ao Arana, não vai precisar improvisar ou tirar o Paulinho da melhor posição dele hoje, que é de segundo atacante, e colocar na esquerda, e fez um bom jogo. Sim. É a posição de origem do Paulinho, ele sabe fazer essa função, principalmente sem precisar voltar para fechar a linha de 4. Você não ficar morrendo atrás de lateral adversário. Exato, uma ausência do Arana, você não precisa tirar o Scarpa da direita e levar para a esquerda, e hoje eu acho que a escolha do Milito foi muito bem feita e muito bem pensada, muito bem feita mesmo, de entender que o Paulinho poderia fazer a esquerda e deixar o Scarpa pelo lado direito, e nenhum dos dois precisar voltar para fechar linha de 4. Então o elenco está encorpado do meio para trás. Para mim, ainda falta encorpar e dar mais opção, não vou falar nem opções, no mínimo uma opção de centroavante ao Milito lá no setor ofensivo, e para isso precisa ir ao mercado. Vamos ouvir o jogador que fede gol? Vamos lá. Que não fez um grande jogo, mas o cara vai lá e mete foi dois decisivo, gols, né? Impressionante. Pois é, fala em gols, o Fortaleza faz 2-1 para cima do Atlético Goianiense. O Hulk falou sobre o gol 51 do Brasileiro. 51, rapaz, no Brasileiro. Dele. Nas temporadas com a camisa do Atlético. É muito gol. Vamos ouvir? Feliz por esse número, né? Em um pouco mais de 3 anos, chegar a uma marca de 51 gols no Brasileiro, no campeonato que é sem dúvida, se não for o mais difícil do mundo, é um dos mais difíceis do mundo de se jogar, pela qualidade que tem todos os jogadores, pela dificuldade que às vezes encontramos gramados não tão bons, e as defesas que não deixam jogar, é muito difícil. Então, fico muito feliz por essa marca, espero continuar fazendo gol com essa camisa e levando alegria pra massa. E o homem fez tudo bem, não fez o melhor, como você disse, foi o cara do jogo. Você imagina se ele tivesse jogado bem, né? Ele fez 2 gols sem jogar bem, o segundo gol ele teve mais sorte do que juízo, porque o Léo chega na jogada e no bate-rebate, a bola bate no Léo Jardim, o Léo Pelé bate no Léo Jardim e volta no Hulk, sobra pra ele limpo, né? Pra fazer. E o primeiro gol foi um posicionamento dele de centroavante, mérito do Hulk, de achar o espaço, e o Scarpa colocou a bola com uma mão com açúcar, como diria Dadá Maravilha, pro Hulk fazer o gol. Ele foi muito inteligente porque ele entrou no espaço vazio, né? Exato, ele deu opção ao Scarpa. Ele entrou no espaço vazio, sem marcação, porque tá todo mundo marcando. O mal do jogador brasileiro, né? Marca a bola e tinha uma marcação em cima do Paulinho, mas não tinha uma marcação em cima do Hulk, né? Não tinha marcação em cima do Hulk. Sai o gol do Juventude, hein? Frangaço do Rafael. É mesmo? Um frangaço do Rafael. Como diria Cafunga, glu, 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 glu. Piru do Rafael. Gol do Juventude, 1-0 lá em Brasília. Tá gostando de jogar em Brasília também o Juventude. É péssimo gramado. Roubada de bola pela esquerda, entrada em diagonal, um chute fora da área, e o Rafael aceitou. Teve desvio. Tem que ver se tem um monte de artilheira ali, a areia, né? Porque tá cheio de areia esse campo. Péssimo gramado. Esse campo tá parecendo futset
de praia. Assim. É o posicionamento errado. Não, e ela quica na areia. Ela não quica, olha só, ela quica na areia e não pega o quique. Ele põe a mão pra... É o gramado. É o gramado. Ei, gramadinho. Agora, hoje, o Atlético teve estreia, né? E até confesso que quando vi a escalação, me surpreendeu. Foi difícil entender mais ou menos, montar o quebra-cabeça, né? Mas, na verdade, sabe o que foi? Mais o seguinte, o cara acabou de chegar, já vai estrear. Se você pegar a posição de origem, Romano, o Atlético hoje entrou em campo com 4 volantes: Batalha, Otávio, Fausto Vera e Alan Franco. Alonso, Fux, 2 zagueiros, 4 volantes e 2 zagueiros, 2 atacantes e 2 meias, só que distribuídos em funções diferentes. E aí, quando o time se posicionou em campo, logo viu-se que o Paulinho seria o ponto esquerdo, o Scarpa ponta direita, e que o Otávio seria o zagueiro, um zagueiro, quando o Atlético estivesse sem a bola, fechando a linha com 4. E aí é aquele negócio do jogo posicional, né? Você jogou com 4 volantes, você jogou com 2 zagueiros, 2 meias, 2 atacantes, mas aí veio o trabalho posicional do treinador, né? Mostrando o seguinte: eu tô com 4 volantes, mas olha como é que eles estão distribuídos. Fecha como zagueiro, sai como volante, né? Então tem essa também. E a entrevista coletiva do Milito, ele explicando, né, que hoje muita gente fala, tem treinador professor Pardal, tá inventando. Tem um comentarista que você conhece muito bem, Dr. Maurílio Costa, que eu, graças a Deus, tive a grande felicidade de conviver durante muitos anos lá no BH Esportes. E ele me ensinou muita coisa. Uma delas foi, ele me chamava de Dudu. Me chama de Dudu, né? De vez em quando ele me liga. Ô Dudu, olha só. Técnico, quando coloca um jogador numa posição diferente, nem sempre ele tá inventando. Aliás, quase nunca ele tá inventando. Porque ele tá trabalhando lá diariamente, você não tá vendo. Ele conversou com o atleta. Às vezes ele trabalhou a semana inteira, você não viu. O jogador foi atuar naquela posição, você vira e fala que ele inventou. Ele não inventou, ele trabalhou com o cara a semana inteira. E o anularam o gol, hein? Anularam o gol do Juventude. Talvez toque de mão, o VAR chamou na origem da jogada, toque de mão, e aí anulado o gol do Juventude, e o Fortaleza fazendo 3-1 para cima do Atlético Goianiense. Isso aqui é uma boa notícia para nós mineiros. O Atlético está jogando com o Náutico lá nos aflitos, lá em Recife, está vencendo pelo placar de 1-0. Mas eu falava sobre o jogador já ter chegado e jogado, né? É o Fausto Vera. Mas ele vinha treinando, né? Jogou com a camisa do Corinthians, estava com ritmo. Então o Fausto Vera foi o cara que chegou já jogando, né? Chegou chegando. Fez uma estreia ok. Você acha que foi ok? Acho que foi ok, não prejudicou o Atlético, cometeu alguns erros, até ouvi o Léo Figueiredo depois do jogo, alguns erros de passe, que é normal. Primeiro que o gramado da Arena MRV também não tá ajudando muito, né? A gente tava falando de gramado aqui agora, tem uma metade do campo da Arena MRV, que eu vou te contar uma coisa, viu? Parece a treva, a outra, o céu. Enfim, mas eu achei uma estreia bem ok do Fausto Vera, acho que é um jogador que vai ajudar muito esse Atlético durante a temporada. Aliás, a grama do Corinthians é grama híbrida, né? Fica aí, fica a dica, né? E o Fausto Vera tá conosco aqui para falar da impressão dele, né? Da estreia e também do fato de ter feito a estreia, né? Jogando na Arena MRV. Sí, bueno, boa noite. Muito feliz pela vitória do time. Agora continuar trabalhando e a conseguir mais vitórias. Satisfeito com seu desempenho fisicamente também ou sentiu um pouco para jogar o tempo todo? Sí, hacía bastante que no jugaba 90 minutos, así que me sentí bien. Salió los últimos 5 minutos y también faz bem para o time para que entre aire novo, así que muito feliz. Se sentiu em casa hoje? Sí, muito boa, a verdade, e o estádio e o ambiente é muito bonito. Palavras do Fausto Vera. Ele foi até sincero na análise pessoal, né? Hoje todo mundo vê, né, cara? Todo mundo assiste, não adianta o jogador ir pro microfone e inventar algo que não aconteceu, e tem que dar tempo ao tempo. É um jogador que conhece o trabalho do Milito, o Milito conhece as características do Fausto Vera. Eu imagino que vai haver uma briga pela função de primeiro volante, uma briga saudável, é o que o Milito falou depois do jogo, né? O Cláudio, que perguntou para ele sobre priorizar ou não competições,
Não que ele vá priorizar, mas assim, vai ter jogo que o Fausto vai fazer a função de primeiro volante, o Otávio pode descansar, vai ter jogo que o Otávio vai estar suspenso, o Fausto vai jogar, vai ter jogo que o Fausto vai estar suspenso, e é assim que você conquista, é assim que você chega nas principais competições, tendo elenco e tendo no banco jogadores com a capacidade de manterem o nível de quem começa. Eu acho que ele deu o recado ali bem claro na pergunta do Cláudio. E se tem uma coisa também, o Milito explica direitinho, né? Ele tem a paciência de explicar. Didático. Ele é didático, mas não é didático chato, né? Porque tem didático que eu vou te falar, dá um tem treinador que se irrita com pergunta, vai lá e explica, mas geralmente pé da vida, dando patada. Tem uns que abandona coletivo igual ontem, né? Muito feia a atitude do Arthur Jorge. Porque ele não entende que o jornalista às vezes está na coletiva, mas que ele precisa sair para devolver lá pra cabine. E ele não vai fazer a falta de educação de falar no meio de todo mundo. Então ele tem que sair para falar em outro recinto. E no caso ali foi o Cícero, né? Melo. Eu não vi quem foi. O Cícero Melo da ESPN. Precisa gravar Ele estava indo para a zona mista, porque ele precisava gravar. É só ele. Então, sem saber o que ele acabou julgando. Muito mal educado. Foi mal educado. Né? Então, bobagem. E ainda sobre o Fausto Vera, Romano, hoje na coletiva teve uma pergunta que o Atlético foi campeão com 2 volantes, Pierre e Donizete, hoje teve Fausto Vera e Otávio, se pode ser algo, pode virar uma regra. Cara, em determinado momento tinha 2 volantes, mas é que o Otávio jogou como zagueiro defendendo, né? E outra coisa, né, Edu? O Milito já deixou bem claro que com ele não tem muito essa coisa, não. Não existe isso. O time dele, mas eu falei isso aqui, quando ele foi contratado, eu falei nesse microfone da Itatiaia, eu busquei informações com amigos na Argentina e a primeira coisa que eles me falaram foi, ele adora montar o time dele de acordo com o adversário. E ele falou isso quando chegou. E ele falou isso também. Deixou claro. E tá mostrando agora. Tá. Você vê e montar o time de acordo com o adversário não é mudar peça, não. Às vezes com as mesmas peças, sim, você monta o posicionamento e a função desses jogadores de acordo com o adversário. Aquilo que eu falei do jogo posicional. Exato. Você vai mudar a função do cara. Os 11 que entraram contra o Juventude podem entrar contra o Vasco, mas 2 ou 3 peças fazerem funções diferentes, de acordo com a característica do adversário.